Podcast CPF mais CNPJ igual sucesso, auditoria. Episódio número 5. Tenho o prazer de falar com um empreendedor e amigo. Ele nasceu em Porto Alegre, tem um CNPJ há mais de 20 anos, tem 2 filhos, a Joana de 11 anos, o Gustavo com 8 anos, tem formação na SUSEP, corretora de seguros pleno, já há 20 anos, e está a concluir o curso de Relações Públicas. Sua empresa, Almeida Filho Corretora de Seguros. Eu recebo o Jader Weizenman de Almeida. Acho que acertei o sobrenome, parecido. Almeida Filho Seguros está no endereço da Rua Antônio José Centeno, número 537, na cidade de Camaquã. Fone 51 982 284 040. Seguros de automóveis, caminhões, residências e empresas. Seguro de vida em grupo é especialidade também. O Jader é casado com a Charlize Almeida. Siga Almeida Seguros no Insta, @Almeida Filho Seguros. Seja bem-vindo, Jader. Muito obrigado. É uma satisfação tê-los aqui no nosso podcast, contar a tua história de empreendedorismo. Não é teoria, são pessoas que estão na caminhada, que têm um CNPJ para nos inspirar, para gerar um aprendizado, para gerar uma auditoria nos pilares da administração, é esse nosso objetivo, e registrar a história de quem faz. Com quantos anos começou a trabalhar na... Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Para mim é uma grande satisfação vir aqui. Te tenho como exemplo, tu já sabes disso, e é realmente um prazer estar aqui conversando contigo, como muitas vezes a gente conversa. Obrigado, igualmente. E parabéns por esse podcast aí. E eu comecei a trabalhar com seguros aos meus 14 anos, junto com meu pai, né, que tinha corretora de seguros e trabalhou a vida inteira com seguros. Então, Mas não era em Camaquã. Não era em Camaquã, era em Porto Alegre. Porto Alegre. Isso aí. Que quando a gente começa a falar sobre a minha trajetória no seguro, não tem como não falar ali da trajetória do meu pai. Certo. Né? Porque eu sou a segunda geração desse caminho aí que ele traçou. Então, meu pai ele trabalhou durante 25 anos numa seguradora, Bradesco Seguros. Depois acabou saindo da seguradora, montou uma corretora junto com um sócio dele, meu tio, que era na época o Ed Bittencourt, durante 10 anos. Depois houve uma solução nessa empresa e se criou o Almeida Filho em 2005, né? E eu e meu pai, sempre ao meu lado, né? Esse é meu ídolo, né? E nós começamos em Porto Alegre, em 2005, trabalhar somente eu e ele, né? Então a trajetória começou aí, né? Claro, já trabalhava antes na outra corretora. Então desde os meus 14 anos, então ele já ficou mais de 27 anos trabalhando com o seguro. Com o seguro. Isso aí. Que bacana. E a gente sabe a durabilidade das empresas, né? Então, é um índice não muito grande de empresas que passam 20 anos e que passam 30 anos de CNPJ, vai diminuindo, né? Sim. Então, por exemplo, a empresa que se mantém no mercado, né? Competindo, enfim, trabalhando com essa experiência, né? Com esse tempo todo.
a fundação da empresa, tu falou, foi em 2005, Isso. em A Porto Alegre. fundação da Almeida Filho Seguros, né? O CNPJ da Almeida Filho Seguros foi em Porto Alegre. 2005. Em 2005. Tá. Tivemos 10 anos antes, né? Que era outra empresa. Que era outra empresa, que eu já trabalhava junto com o meu pai, meu pai era sócio. Então aí se vão aí 30 anos de corretagem de seguros, né? Hoje é o que eu sei fazer e eu amo fazer. E assim já, o motivo e quando tu veio para Camaquã? Vou empreender em Camaquã, vou abrir um segurador em Camaquã. Em que ano foi? Isso. O que acontece é, quando a gente tem, vamos lá, voltando à trajetória da empresa, acho que todo CNPJ, ele passa por sazonalidades, né? Então todo mundo sabe disso, e todo mundo sabe que ninguém tem sucesso de uma hora para outra, então, e a gente passa por muitas ânsias, né, nessa trajetória. Então, a gente sempre foi em Porto Alegre. E eu conheci a minha esposa, a Charlize, em 2010. Eu morava em Porto Alegre. A Charlize sempre foi de Camaquã. E eu conheci ela em Camaquã porque meu pai nasceu em Arambaré. Assim, que perto. Então eu tenho muitos amigos de Arambaré. Então sabe que eu terminava o colégio em dezembro, ia para Arambaré, o pai levava nós para Arambaré e nós voltávamos de Arambaré somente de março. Aí a mãe ia e voltava toda semana para Porto Alegre, agora ficando com funcionário. Então a gente passava de dezembro a março em Arambaré. Então, nesse período de férias, né, então a gente acaba formando um relacionamento de amigos em Arambaré. Então a gente sabe que Camaquã, né, boa parte de Camaquã se muda no verão para Arambaré. Então, meu relacionamento sempre foi de amigos muito próximos, assim, amigos de verdade, que moravam em Camaquã. E se perpetuou, né? A gente cresceu e tudo e acabou se perpetuando. Então eu sempre tive muitos laços com Camaquã. E daí eu vinha em Camaquã frequentemente e conhecia a Charlize em Camaquã e a Charlize morava em Porto Alegre também. E daí, né, enfim, dei uma carona para ela lá e acabamos nos encontrando, acabamos ficando, namorando. Um ano depois, acabamos casando, né? Então, a nossa ideia foi, isso foi em 2012. 2012, isso. Nosso casamento, né? E daí, em 2011, já noivos e tudo, todo o nosso projeto era morar em Porto Alegre, né? Comprar uma casa em Porto Alegre, enfim. E só que nesse meio do caminho eu chamei recebi uma proposta de emprego, como emprego bom, para formar em engenharia química na FURGS em Rio Grande. Tinha começado o trabalho dela em Porto Alegre, não na área, mas enfim, né, como todo começo. A gente começa a trabalhar, enfim. E acabou fazendo uma proposta da Camilo para ser engenheira, né? E ela disse, pai, ele queria voltar para Camaquã. Eu falei, tu vai voltar para Camaquã porque é uma oportunidade. Imagina, uma grande empresa, uma multinacional. Na formação dela, trabalhando como engenheira, que é o que ela estudou, então, dar a oportunidade. E daí eu decidi, né, junto com meu pai, em montar uma filial da Almeida Filho em Camaquã, em 2012. A gente começou no finalzinho de 2011, já alugamos uma sala comercial em Camaquã. Em 2012, abrimos a filial da corretora em Camaquã. E teu pai ainda ficou em Porto Alegre. Sim, nós tínhamos a matriz em Porto Alegre, né? Tínhamos negócios lá, ainda temos até hoje negócios lá. E eu ficava nesse trecho de Porto Alegre, Camaquã, né? Passava 3, 4 dias em Camaquã, depois ia Porto Alegre, enfim. Fiquei nesse trecho aí durante uns 2 anos. E comecei em Camaquã dessa forma. Não, que bacana. E Camaquã, desculpa te interromper, mas Camaquã me conquistou, me abraçou e acabei, enfim, né, tomando uma atenção muito grande com Camaquã. Hoje eu digo que eu amo essa cidade, porque essa cidade me trouxe muita coisa, né, enfim, também minha família aqui. Então, é uma cidade que eu aprendi a amar. Então, eu já me sinto camaquense, né? Vivi a vida inteira em Porto Alegre, mas hoje eu digo que não voltaria a Porto Alegre e hoje eu me vejo a minha vida em Camaquã. Continuando em Camaquã. Em Camaquã. Que bacana, Jader. A gente vai conversando sobre gestão, sobre os processos de administração. Para a gente passar, o objetivo é inspirar
as pessoas a fazerem, entenderem, né? Fazer uma auditoria, assim, nas suas empresas. Esse é o nosso objetivo, né? Com case de empreendedor. Perfeito. E a seguinte pauta de referente a cliente é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Sem eles, né? São fundamentais para qualquer empresa. Representam a base do negócio. Sem eles não existe empresa. Como tu faz, assim, o treinamento da equipe, que é essencial para garantir que todos se alinhem, né? Ao propósito, enfim, as características. Como A tu faz, questão da. principalmente porque eu vejo que o seguro, diversas áreas, automóveis, caminhão penitenciário, e seguro de vida, é bem diversificado, né? Sim. É bem diversificado, não é um produto único. Também valores totalmente diferentes, né? Cada residência com certeza deve ter um valor, veículo, não sei que seja da mesma marca e mesmo ano, né? Então, como é que tu faz? É um ramo diversificado porque ele tem um leque grande de produtos. Mas o conceito, né, do seguro é único e a gente se baseia muito em cima desse conceito até para o treinamento do pessoal. Então, né, na minha área, que eu sempre digo que a minha área é uma área muito específica, né, não é um varejo, enfim, é prestação de serviço e uma prestação de serviço bem específica. Então, quando a gente contrata as pessoas para trabalhar em seguro, normalmente é muito difícil encontrar pessoas experientes no mercado, né? Para se trabalhar dentro da corretora. É escasso. Por quê? Porque é um ramo muito específico, ele é um ramo muito burocrático, com muitas particularidades. Então, tu acaba tendo que, a gente, ensinamento do meu pai, essa trajetória toda dessa aí, então a gente acaba trazendo pessoas e conseguindo selecionar as pessoas dentro do perfil que a gente já traça, né, para que a gente ensine, para que a gente Forme esses profissionais. forme esses profissionais. E sempre qualquer momento, né, uma entrevista, porque o seguro, eu sempre digo, quando as pessoas vêm trabalhar no seguro, exige muita responsabilidade. Porque, como tu Tem que passar segurança, né? segurança, o nome já diz, né? A segurança e atrás da segurança, em cima da segurança, traz a credibilidade, a tradição, né? Então, como tu mesmo falaste, não são muitas empresas, o percentual é pequeno de empresas que conseguem chegar a uma maturidade aí de 30 anos, assim, títulos e tudo. Então, a gente traz na bagagem toda essa história, né, essa trajetória, como segunda geração. Então a gente tem uma afeição muito grande do nome. O nome é o nosso tesouro, é o nome da corretora, né? Então, para chegar, então, a gente fala da questão da responsabilidade, porque a gente está lidando, né, na maioria das vezes, com os bens preciosos das famílias, né? A casa, o veículo, o caminhão, que a gente sabe que as pessoas são muito para conquistar. Exato. Um sonho, muitas vezes, né? Sim, então, Ou um equipamento de trabalho, né? exato, Como a sua empresa, sua residência, enfim. com certeza. Então, e sabe que por trás disso há um esforço muito grande para se chegar a isso. E quando a pessoa busca o seguro, é para se proteger. É para, enfim, dar casualidades e tudo para se proteger, para que a gente tenha esse sonho, esse patrimônio conquistado protegido de alguma forma. Então eu sempre digo, gente, e o seguro, tem muitos detalhes, então tu tem que ter muita atenção em questionários de risco, como, por exemplo, seguro de automóvel. Tem um questionário de risco relativamente extenso, que tu tem que revisar, tem que olhar, eu faço isso desde o cálculo. Porque se o Jorge me pede um cálculo de seguro, eu vou perguntar, já vou fazer aquele questionário de risco, CEP, estado civil, se o carro tem garagem ou não tem, se tem menor de 25 anos que dirige ou não dirige, enfim, tudo isso, né? O CEP correto, o CPF do principal condutor correto. Então, desde o cálculo, já temos que ter muita atenção. Daí a gente vai para o cliente, vamos lá, prospectamos, fechamos o negócio.
Daí tem toda uma etapa, volta para a transmissão da proposta. Então a gente sabe, tem que revisar antes de transmitir. Transmitindo, gera uma transmissão, revisamos de novo, gera a pólice, revisamos. São várias etapas de revisão até ir para o arquivo ali, né? Para o sistema, para depois a gente manter a fidelidade desse cliente. Então, começa por aí o treinamento de um funcionário de corretora de seguro, né? E depois, enfim, né, toda aquela questão da energia, do bom atendimento, do sorriso, né? Porque, por ali na frente, hoje nós temos 3, 4 funcionários no front. Então, Até eu não falei, tu tá com 6 colaboradores, né? 6 colaboradores. 6 colaboradores. Um em Porto Alegre, enfim, tem pessoal aqui, né? Tem o meu gerente, tem o pessoal. E esses colaboradores são 80, 90% operacional, né? Claro, todos vendem também, mas hoje ainda a força de venda é o Jader e o Gerson também, né? Que tá no braço direito, mas então é o operacional, porque a demanda que a gente tem exige um operacional e exige um operacional muito qualificado. E para chegar nessa qualificação, enfim, vários processos, né? Quantas seguradoras, assim, eu vejo, tem um número grande de seguradores que tu representa? Hoje, em torno de, vamos lá, depende muito do ramo, mas generalizando, hoje em torno de 9 seguradoras. 9 seguradores. Isso. E a gente sempre busca seguradoras que tenham credibilidade no mercado, seguradoras que tenham, né, enfim, que tenham uma vasta experiência, né, as seguradoras maduras, no caso, que hoje em dia as seguradoras hoje são todas a nível nacional. Tá? Então são seguradoras nacionais e a maioria das vezes são seguradoras internacionais que têm o seu braço, né? No Brasil também, então a HDI alemã, Porto Seguro é uma seguradora nacional, mas Tóquio é uma seguradora japonesa. Então tem várias seguradoras e suas nacionalidades, então são grandes corporações, né? Então isso acaba trazendo também credibilidade e confiança de que eu vejo sempre assim um excelente atendimento que tu sempre nos proporciona, os veículos da empresa, né? E que existe essa variação que não é, como é que eu vou dizer, não é uma seguradora que é de menor preço. Tu concilia muitas vezes um carro da nossa seguradora X, um caminhão do segurador da P, outro carro na C. Então tu faz essa consulta lá para ver onde melhor se enquadra. Isso é uma excelente prestação de serviço. Na realidade, eu sempre digo assim, a gente não é vendedor de seguro, e sim a gente considera, nós somos consultores. Esse é uma consultoria, porque o seguro, né, todo esse tempo nos traz expertise disso, de avaliar, porque as seguradoras, elas também têm suas racionalidades em precificações, em valores. Então um mês tá bom para tal veículo, outro mês tá bom, então a gente sempre faz, na renovação principalmente, a gente faz uma pesquisa, enfim, vamos lá, a gente faz, botar automóvel numa frota, por exemplo, a gente sabe que numa frota, 6 itens numa frota, entre caminhões, veículos leves e tudo, dá um valor, mas tem que de testa também. Vamos fazer separadamente, no total a gente tem que chegar na hora do benefício do cliente. Então esse também é o nosso trabalho, né? Jader, continuando, é um tema extremamente importante no negócio, né? A concorrência. Como é que tu lida? Tem muitos, como é que é o mercado? Como é que tu vê o mercado? Eu vejo o mercado bom, que é uma coisa, tem bons corretores, né? E uma coisa que eu aprendi com meu pai, né? Que concorrência é bom. Eu acho que tem que ter concorrência, Certo. né? Porque isso mostra que está sendo oferecido produtos de qualidade na cidade, né? Na região, e a gente luta para fazer o melhor, né? Para fidelizar os clientes, então claro, a gente enxerga a concorrência, mas o nosso foco é a nossa empresa, né? O nosso trabalho é fazer o bem feito, né? O normal já bem feito desde o início, desde o mais básico até o mais sofisticado, enfim, fazer sempre o nosso melhor. Então essa é a nossa concorrência, é isso aí, tem que ter. Né? Meu pai, o sol nasce para todo mundo, acho que todo mundo tem que ter oportunidade. Eles não têm bons empresas antigas, né? Isso, ótimos profissionais da cidade. E tem também, que eu noto,
a própria rede bancária, né? Sim. Então, além dos profissionais da área, no teu caso corretor, tem a própria rede bancária que também. E são, quando a gente fala de seguros de banco, né? Porque isso tem bastante pessoas que têm os seguros em banco, né? O banco, ele está ali, ele é um produto que ele oferece a mais, vai ter um financiamento, vai ter um carro, vai estar o seguro junto, e essa pessoa está ali e acaba fazendo. E eu sempre digo para os meus clientes, o seguro de banco é um seguro bom. Então, normalmente são as mesmas seguradoras que a gente oferece, o banco também oferece, né? Às vezes até com preços melhores, mas o diferencial da corretora realmente é o atendimento. Porque o banco, ele vai te vender o seguro, vai te fazer um seguro, na maioria das vezes, bem feito, tudo ok. Mas na hora que realmente precisa, que é a hora que a gente tem satisfação de mostrar o nosso trabalho, é a hora do sinistro. É a hora que tu precisa do atendimento. do atendimento. Daí tu vai ligar, a gente vai poder dar o atendimento do início ao fim ao cliente, daí o cliente se sente. Porque às vezes quando normalmente vai, alguns vão ajudar um pouco mais, outros um pouco menos, mas na maioria das vezes vai te entregar um 0%, bota liga pro 0% e regula, né? O teu sinistro. Então, o nosso diferencial realmente é o atendimento. Atendimento no sinistro. A gente acaba mostrando para o cliente, e quando tem sinistro, então, eu sempre digo, gente, quando tem sinistro, é bom, porque nós vamos mostrar nosso trabalho. E se nosso trabalho for bem feito, é um cliente que vai ser fiel por muito tempo. Que legal. Já de mais um pilar, algo extremamente importante na administração, seja como empreendedor, empresário ou CPF, seja no CNPJ, que é o planejamento. Sim. E eu sei que tu cuida muito bem disso, a Charlize é uma especialização dela, e tanto no teu CNPJ, na empresa que tu falasse alguma coisa, como se vocês fazem de vocês, da família, Sim. né? Da Joana, né? Enfim, e da Charlize, Tu sabe, Jorge, que eu acho que isso tudo também é uma caminhada de amadurecimento. Isso tu aprende com o tempo, né? Sim. Então, tu acaba lá desde pequeno, seguro, tu vai lidando, né? 14 anos, muito jovem, mas com aquela regra, né? Que a gente sempre segue, pai, tu vai trabalhar, tu vai acordar cedo, né? Naqueles primeiros anos ali, 13, 14, 15, 16 anos, tu tá indo por aí muitas vezes, né? Meu pai, a regra, meu pai tá te ensinando desde o início, todo o ensinamento tem uma obra. Sim, então, às vezes o pai tá ali, sai de noite, daí de noite no meio da semana lá e 7 horas tinha que estar dentro, 7h30 dentro do serviço. E tu, pá, vontade de ficar mais no tempo. Daí o pai sempre diz, nem que eu saísse, ficar sentado, não fazer nada, mas tinha que estar preso. Meu pai sempre disse, e isso é uma coisa também que, quando eu falo do meu pai, no âmbito do trabalho, meu pai, eu pensei com o meu ritmo, né? Então, e isso a gente, daí tu pega isso para a vida, porque tu tem que ser exemplo dentro da empresa, dentro da casa, e o exemplo é o que empurra, o exemplo é o que transforma, o exemplo é o que faz tu crescer e amadurecer. Então, meu pai sempre foi meu exemplo. Claro, pro novo tu não entende, né? Tu bate como todo filho, né? Hoje eu sou pai e eu vejo, né? Pô, escuta o que teu pai diz. Não, não vai aprender nada, é difícil, mas não, mas aquela persistência, né? O exemplo, então isso me norteou muito a minha vida. Então, meu pai sempre me colocava ali, né? Vai trabalhar desde cedo. Então, essa questão do planejamento, tu vai construindo. E vai construindo por etapas. E uma dos ingredientes, que nem os ingredientes, principais ingredientes dessa receita é o exemplo, é a perseverança, é não desistir, é o pai ali, o papai, daí tu começa a entender, tu começa a chegar na vida adulta enfim, começa isso a fazer mais sentido e daí tu vai indo. Então, e quando eu casei com a Charlize, eu não tinha isso muito formal ainda, né? Porque Sim. eu trouxe trabalhava. Eu sempre dizia, né?
a conta tá positiva, tá legal. Então, e não é só isso, a gente sabe que não é só isso, né? Então, quando tu começa a planejar, né? Tu começa desde de casa, e a Shelly sempre foi uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito organizada. Então, ela me ajudou muito nisso também. Então, ela tem um papel muito importante no que a gente é hoje, na questão do planejamento e da organização. Então, e ele falou assim, questão de planejar. E o planejamento começa, para mim, na organização. Tu tem que enxergar, né? Tu tem que enxergar os números, tu tem que enxergar onde é que tu está chegando, tu tem que enxergar os percentuais. Até porque uma coisa depende da outra, né? Exato. Para te planejar, eu tenho que chegar ao estado, né? Sim, daí se tu determina, depois disso, começa a determinar as metas. É. E quando tu consegue enxergar e o crescimento, os percentuais, e tu vê que tu realmente está chegando, isso te dá mais ânimos, te dá mais garras, e tu vai indo, e alcançando os resultados, e batendo as metas. Então, isso é importantíssimo. E hoje eu posso dizer que, graças a Deus, hoje a gente está muito bem organizado. Nós temos um planejamento muito definido, metas definidas, e isso me dá a certeza de que a gente vai buscar. Tá enxergando o caminho, né? Tá enxergando algo. Exato. Dá uma segurança. Tá olhando pra frente e tu sabe onde é que tu vai ir. Não é a neblina ali que tu vai, um dia de chuva ou de neblina que tu vai enxergar 10 metros. Não, é um dia de sol claro, uma reta, sem nuances, sem montanha, sem nada, porque lá está chegando. E tu vai chegar. Sem planejamento é a mesma coisa que eu chegar na tua casa e dizer assim, tem carro já, vamos dar uma volta aí de carro, vamos sair. Aí tu diz assim, ou nós vamos, não sei, vamos sair. Vai, nós vamos, não, vamos ir. É uma manobra Vai, de vai, sorte. vai. Então é importante. Mas antes, quantos anos você trabalhou com teu pai? Meu pai faleceu em 2014, né? Então, vamos lá, vou fazer 27 anos, já faz 10 anos, então eu trabalhei praticamente 17 anos. Eu lembrava uma coisa, Meu pai. e como é que você se chamava de pai? Ou pelo Pai. nome? Pai. Não, eu lembrei disso que eu fiz uma vez uma formação por um curso e tinha um colega, o seu Francisco, no Hamburgo, tinha uma indústria lá, e tinha uma filha que trabalhava com ele. São critérios deles, mas ele dizia que no momento que entrasse na empresa, a filha não poderia chamar de pai. Era seu Francisco. Seu Não, Francisco. cada um com suas regras. Mas eu e tu, eu amo meus filhos, o Matheus, gestor da frente de Ferraz, é pai. Nós nos ligamos todos os dias, 9 e pouca da manhã, para conversar durante o dia. Te amo, uma gratidão. Filho, um gestor lá da Centeraz, está à frente. A mesma coisa, a Pâmela, está na frente, com a Nádia, né? A Pâmela, a gente também é filha, é pai e te amo o dia todo. Eles têm belos exemplos. Então, eu acho que tem que ser profissional, né? Eu penso, né? Não, Tu tem que fazer profissionalidade e responsabilidade. Tu está chamando de pai ou... Jorge. E a questão da educação, né, Jorge? A gente vem numa escola que tem uma educação mais rígida, o pai sempre foi mais rígido, a mãe sempre foi um pouquinho mais amorosa, mas a questão do senhor, isso sempre teve. Isso, tá. O senhor, né? Então, sempre, né, nesse meio tinha o senhor, o senhor, então, é o pai e o senhor, né? E deixa eu só buscar um gancho que me veio, assim, que eu tenho que falar. Que tu fala com meu pai todos os dias, né? E eu trabalhei com o Matheus, todos os dias. E eu trabalhei minha vida inteira do lado do meu pai, na minha desse. Então, a gente tinha uma convivência muito grande pelo trabalho. Então, sempre tive ele ao meu lado. E quando eu vim em Camaquã, em 2002, então foi 2 anos que a gente estava bem distante. E eu falava todos os dias com meu pai. Todos os dias com meu pai. E logo depois que o pai faleceu, por várias vezes, porque a gente... Foi uma fase da vida, em 2012, que aconteceu muitas coisas, assim, então, além dessas sazonalidades das empresas, então foi um momento
da minha vida muito difícil, porque nós sempre tivemos duas empresas, a minha tocava uma outra empresa, que era uma empresa muito grande também, Certo. e ela, enfim, acabou, né, se desfazendo, enfim, acabou, né, entrando em falência e tudo, e a corretora assumiu o papel de principal provedora disso. Então foi um momento muito difícil, eu estava em Camaquã, então foi um momento da curva descendente, né, naquele momento. Então foi uma aprovação que realmente a gente, né, São desafios, né? desafios como Caminhada, toda faz empresa. parte, quem é que... E depois que o pai faleceu, assim, claro, depois que aconteceu tudo com a outra empresa, parece que deu uma chacoalhada, assim, vamos lá, agora a responsabilidade é minha. E depois que o pai faleceu, mais ainda. Então, tipo assim, parece que ele preparou e eu tive que seguir. E eu me peguei por várias vezes depois do pai faleceu, assim, cada pequena conquista, cada pequeno cliente, por menor que seja, o maior que eu conquistava, por muitas vezes eu pegava o telefone e ficava com meu pai, cara, sem querer. E eu olhava assim, sabe? Então, é aquele que eu sempre digo assim, Tchê, eu queria 5 minutos hoje com ele. 5 minutos com ele hoje, eu queria, porque eu tenho certeza que ele tá, cara, assim, tá orgulhoso pra caralho. Porque eu segui tudo que ele passou. E hoje eu tô cada vez mais alcançando sucesso. E cada vez mais, e eu tenho certeza que ainda vou pro céu limite, sabe? E tudo isso eu devo a ele, né? Então, hoje eu tenho certeza que esse cara, meu velho vai estar um orgulho louco, sabe? Então, com certeza, Então, aquele negócio assim, ele comprava o pai, eu dizia, ah, pai, meu Deus do céu, sabe? Então, né, igual para as pessoas que hoje têm o pai presente, né? Então, às vezes, e fica essa reflexão. que fica isso aí, sabe? Porque, cara, às vezes o pai tá velhinho lá, tudo, cara, para, escuta ele. Para, escuta ele, sabe? Então, isso é uma coisa que é saudosista, mas emocionante, porque isso te toca muito. Estamos falando já de gestão de pessoas, treinamento, né? Que é praticamente. E entramos numa parte importante que até nós já damos um toque antes, que é a contabilidade, próximo de resultados, né? É indicador importante, né? Fundamental para a análise, tomar decisão. Acho que o resultado, qualquer negócio, e a gente vê que é uma carência hoje de enxergar resultado nas empresas, né? A gente vê que é uma carência muito grande. E é necessário, justamente, que nem nós falávamos antes, né? A enxergar o resultado e te poder planejar. A gente vai ter o poder de caixa, o poder de previsão orçamentária, enfim, né? até, até previsão de próprio caixa da empresa, né? Isso. Por causa de uma empresa Aquisições. aquisições, né? Movimento até está sem caixa, que é uma necessidade fundamental em algumas situações, né? Que às vezes necessidade. Eu até me veio agora, eu lembrei, na pandemia, né? Nós tivemos uma loja, eu não me lembro, mas foi 10 dias que fechou no nosso segmento, que é material de construção. Demais lojas fecharam muito mais. E desses 10 dias, eu continuei igual na época, pagamentos fornecedores, folha de pagamento, tudo mantendo em dia. E com isso, eu usei praticamente quase uns 50% do nosso caixa. E se a empresa não tem uma reserva, um suporte necessário para o caixa, naquele momento não teria como pagar. E o próprio colaborador, né? Então, isso também é necessário planejar na empresa. Muito. O seu fluxo de caixa, o seu capital de giro básico, né? Baseado em alguns princípios que seja ideal para a empresa, né? E esse acompanhamento de resultados é precisamente importante. Eu sei que tu faz muito bem lá, inclusive com a ajuda da Charlize, que em seguida eu quero convidar ela para a gente conversar também. Então, o propósito é esse, é trazer empreendedores, não é teoria, a gente que faz, para a gente conversar, trocar uma ideia, aprender, inspirar. A auditoria dos pilares de uma gestão.
A empresa, se for 6 funcionários ou 500, o processo é o mesmo. É o mesmo. É É o mesmo. E E é aquela questão de quanto me custa para abrir a porta hoje? É. A pessoa não pergunta o que é o teu custo operacional. Quanto me custa abrir cada dia a porta da frente e começar a trabalhar? A gente tem que saber isso, né? Então, e a questão do planejamento eu digo assim, a trajetória em si, mais uma vez, não tentando repetir, mas a trajetória em si e bons relacionamentos, e um deles, né, que me acompanhou ali desde o início. Então, e a questão também de tu ter a humildade de daqui a pouco, não, tá aí, buscar ajuda e perguntar. perguntar, e daqui a pouco, porque, vamos lá, né, enfim, eu tenho que, eu também assumo muitas vezes, eu digo, não preciso disso. Não, tá bem, né? Tá positivo, pagando os contos, mas não, peraí. Vamos lá. É preciso sim. É preciso sim. Hoje eu sei. Mas por quantos anos eu ficava naquela consciência que tá positivo, tá bom? Sem Mas não parar para analisar. E sem perceber que, de alguma forma, tá estagnado. O tá bom é só positivo? O tá bom é só ter ali 5, 6 mil na conta positivo? Não. O tá bom tá crescendo. O tá bom é ter, o tá bom é ter caixa. Né? Como tu mesmo me ensinou, a gente sabe que isso tem que ter em caixa ali, pelo menos orçamento de 2, 3 meses. Para que se acontecer, o ideal, logicamente, o ideal a gente vai alcançar na frente, pode. Não vamos conseguir o ideal ali no começo de uma trajetória do CNPJ, mas a gente tem que entender que lá na frente a gente tem que ter isso. A gente tem que ter um caixa ali de pelo menos 2 meses de orçamento de custo. De custo Para pagar. Reserva. E daí começa a vir desde aquele ensinamento. O meu pai sempre me ensinou, também voltando a falar, aquele negócio que é, meu pai dizia, prioridade da empresa. Seus colaboradores. A primeira coisa, faz sempre isso, errado. Assim, ó, salário. Eu falo muito hoje. Salário se paga por dia. E isso eu levei pra minha vida. Eu acho que eu não lembro a vez que eu não paguei um dia certo. E o pai entendeu. Meu filho, tu me deve para cartão de crédito, me deve para banco. Tu não tira para ti, mas tu paga eles. Porque eles estão engrenados. São engrenados. E todos precisam. E sua família Tem precisa. suas necessidades, tem seus compromissos. Tem Isso. E o empresário tem que ter essa consciência, né? Que, vamos lá, tiver que sofrer, vamos sofrer eu naquele momento difícil, mas sem eles eu não vou alcançar. Então, isso tem que estar na minha verdade. Meu pai sempre ensinava isso. Então, eu sempre digo, então, mais uma questão em ponto para que a gente tenha essa consciência de que realmente é o planejamento, é o enxergar que faz com que a gente enxergue ali a linha de chegada, enxergue o objetivo. Que legal. Muito importante, olha. Esse conjunto, né, dos pilares. Já assim, como é a tua busca de conhecimento, treinamento, livros, o que tu busca assim, ó? Do que eu me aperfeiçoo, do que eu busco em capacitação? A gente sempre, como tudo não só no meu negócio, a gente sabe que nos dias de hoje, né, tudo voa, tudo é muito rápido, né? Então, se a gente for olhar para 5 anos atrás, o celular, enfim, tecnologia, tudo anda muito rápido e cada vez mais rápido. E daí, o nosso ramo também, né, como o teu ramo, daqui a pouco vai ter uma tecnologia diferente. No meu também vai surgir novos seguros, enfim, né? Então, essa questão de buscar junto à seguradora, sempre entenderem os produtos novos, mudanças em condições gerais, isso é uma coisa que hoje em dia... Tu já leu a Abolição Geral do Seguro? As regras do seguro do automóvel?
Ninguém, não. Pouca gente pega ele. Tu vai pegar a condição geral de uma seguradora no automóvel, são 36, 40 páginas. E outra dica, às vezes a pessoa liga, se for ler, nem faz. É muita coisa. Então a gente tem que estar atento a isso. Então começa desde aí, desde tu entender realmente o que tu está vivendo, né? Em todos os campos. E eu digo que o empresário é o que tem que saber tudo. O empresário é o que tem que estar atento a tudo. E o saber, o buscar não tem limite, né? Não tem Quanto mais limite, tu busca, é mais. incrível. E às vezes a gente bota desculpa, a gente não tem tempo para estudar mais, mas a gente tem consciência que não, que o estudar é muito importante, né? A vida, claro, você traz muitos compromissos pessoais e tudo, mas tu tem sempre o tino de estar atento às novidades. Então, uma coisa que a gente sempre gosta de fazer, e, claro, a posição hoje da Goldman nos permite isso, investimentos como congressos, né, congressos importantes, congressos nacionais, regionais, que é onde se reúne, onde se faz network, onde a gente conhece as empresas, conhece os presidentes, conhece os planejamentos das seguradoras, né, onde elas querem chegar também, então, que trazem todas as novidades do mercado, então, também estar atualizado quanto a isso. Sim. Também é muito importante. Excelente. Jader, assim, em que tu te inspira como palestrante, escritor, enfim, seu ídolo, ou livro? Pá, esse cara, esse livro, esse palestrante, tem alguém específico? Eu me inspiro em pessoas, Jorge. Sim. Eu me inspiro em pessoas. E pessoas que eu quero que estejam próximas de mim. Pessoas que eu admiro. Sim. Tu uma delas. Obrigado. Igualmente, Jader. Sabe disso, né? Obrigado. E eu acho que exemplos, vamos voltar novamente, né? Exemplos quando tu admira uma pessoa, tu tenta se aproximar cada vez dela e dessa pessoa, até para entender também a trajetória dela, né? E muitas vezes tu tem mais inspiração ainda. Lá no teu exemplo também. Então, meu pai, Nicolas, sim, que é o meu maior ídolo, meu inspirador. A minha família, sim, né? Porque eu acho que uma família, uma estrutura família, né? Pai, mãe, irmãos, que é a família, que é o teu seio. Então, todo esse conjunto, né? Minha mãe, uma pessoa Maravilhosa. uma pessoa que eu amo, não canso de dizer que é a melhor mãe do mundo. Sim. E porque aquela mãe realmente, papel de mãe, né? Que é a ocupada que deixa de pensar nela mesmo, para pensar nos filhos e que já passou por tudo e tá ali do lado. O pai, questão da pessoa mais, né, mais filho, tudo, mas com um coração gigante, que a gente sabe que não precisa nem dizer o te amo, o olhar dele já transmite isso. Então, e isso para mim é muito importante. E a questão de Deus. Sim. A gente, quando a gente acredita, né, nisso, e a gente segue, sou cristão, e a gente entende de que sempre tem, que tudo é regido por Ele, e ter a certeza de que se tu seguir o correto, se tu levar o bem, de tu estar disposto a ajudar, enfim, de seguir os ensinamentos, Ele vai estar ali. E às vezes a curva, quando é descendente, quando tu passa por dificuldades, tu custa entender, mas tu entende que também é um ensinamento e também É um aprendizado. tudo tem um aprendizado. Então, é por aí. Que legal. Lembrando, estou falando com o Jader Almeida, da Almeida Filhos Seguros, no Instagram, @Almeida Filhos Seguros. Nos siga nas redes sociais. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar para ajudar esse canal, esse conteúdo a alcançar mais pessoas. O objetivo é inspirar esse bate-papo, essa conversa, para gerar uma auditoria de pilares administrativos, de case, de gestão, de gente que faz, de gente que, mesmo que foi seu começo, porque hoje a gente verifica uma empresa de 20, 30 anos e não sabe como foi a caminhada, como foi o início. Sim. Lembrando, Seller Tintas, Rua Manuel da Silva Pacheco, 389, Camuã, e em Guaíba.
Centerácio, na Conde por Luiz Valteranca, 1233, Camaquã. Fone 3671-1447. Clipe, Livraria Center, Avenida Presidente Vargas, 151. Camaquã, fone 3671-5758. E Fana Marketing Digital. Segue lá, agência Fana. Agência Fana. Estamos aqui com o Tauan Osteg. Obrigado, Tauan. Vamos lá, firme. Então, Continuando, Jader, quais teus pontos fortes? Jorge, eu acho que a resiliência também é um deles, né? Porque a gente aprende, né? Tudo isso. A questão da determinação. Eu acho que a gente busca muito isso e isso é questão também de amadurecimento, a gente. E daí vamos voltar para o planejamento, porque quando tu faz o planejamento e tu alcança os objetivos, tu se torna mais determinado ainda a alcançar mais. Então, acho que a determinação e depois que tu vira pai, o maior incentivo da tua vida muda sentido. O maior incentivo é esse, é os meus filhos. Então, eu digo que eu conheci Muda os valores, né? os valores e conheci o outro sentido da palavra amor. Então, eles também são o meu principal incentivo. Então, isso me dá muita força para seguir, muita força para conquistar, para prosperar. E eu acho que isso também aprendi, né? Aprendi depois que eu virei pai. Porque os filhos são pessoas que a gente torce para serem melhores do que nós e ficamos felizes por serem melhores que nós. Sim, muito. A realização. Eu acho que vai ser o meu maior objetivo é esse, eu acho. Depois que eu virei pai, e a Charize sabe, não é fácil, não. Também tem é difícil muitas vezes e é um desafio diário, né? Porque eu sou pai faz 4 anos. Certo. Então eu tô fazendo caminhada ainda. Mas faz parte da caminhada. Faz. Então, Com amor. gigante. O nosso meu objetivo é chegar lá e entregar, né? E olhar com eles adultos e ver assim, eu pensei, eu acho que esse também é um dos meus maiores objetivos na vida, Certo. é entregar ao menos meus filhos pessoas do bem, pessoas que sigam o que a minha família trouxe, que a família da Chanice trouxe. Eu acho que perpetuar isto por gerações. Então, a minha parte é entregar para eles e depois os filhos deles, e assim a gente perpetuar o bem, né? Fazer girar isso aí. Então, também um dos objetivos principais. Que legal. Importante. Quais teus pontos a melhorar? Eu não gosto de falar hoje. Só fazer um parênteses antes. Nós falando de objetivo, eu lembrei Napoleão Hill. Napoleão Hill. Lembra do livro, o manuscrito original? Tu participou com nós do estudo. Isso. E é onde tinha lá o manuscrito, né? As 16 leis, né? E a segunda tem o seu objetivo principal definido. Sim. Que é o planejamento. Só que nós precisamos das outras 14 leis para alcançar aquele objetivo. Foi um livro de 1928, né? Quase 100 anos. E, nossa, 800 páginas. Foi um estudo de vários meses que a gente fez. Foi fantástico. Muito bom. Assusta, né? Muito bom. Mas a maneira em que a gente leu ele começa Ficou leve, dividido, né? dividido. Algumas leis por mês, né? Para ficar. Eu lembro que eu ouvia os audiobooks. Já viu? Que eu viajo muito, então eu ouvia nos trajetos. E foi importantíssimo essa leitura também, né? Ajudou muito na determinação. Eu sei, acho que sei que falou, né? Então. Mas qual o teu maior sonho? Um deles eu já comecei a falar.
O meu maior sonho é entregar e meus filhos. Eu sempre digo assim, eu visualizo isso como um momento. Cara, eu me identifico, assim, eu fecho os olhos e eu enxergo um auditório grande, cheio de pessoas, assim, e, eu acompanhando meus filhos subirem de palco lá e recebendo esse certificado de faculdade, enfim, né? E já adultos, assim, e eu olho daquilo ali assim, que, cara, eu venci, Venceu, realizou. eu venci, sabe? De ter assim, cara, pronto, agora tá tranquilo. Sabe? Então, esse é um dos maiores sonhos. Eu acho que, para mim, e para a Charlize hoje é um dos principais, né? Se não é o principal. E alcançar a prosperidade constante, né? De alcançar os meus objetivos pessoais ali, enfim, profissionais, né? Mas tudo tange para isso, né? Acho que tudo é a parte da engrenagem. Não adianta eu sonhar se também a gente não prover e ter recursos para isso também, e financeiramente também, se dizer, mas o amor é mais importante, mas tudo é uma engrenagem. Então eu tenho que ter planejamento de crescer, planejamento de prosperar, planejamento de que meus filhos entendam e vejam o exemplo de quanto a gente trabalha para conquistar o que a gente tem hoje, porque isso é um desafio para um pai e uma mãe de crianças na atualidade que são muito rápidas e que não entendem, que às vezes não. Então, cada vez mais é um desafio. Então, fazer eles enxergar E vocês, que é o esforço para conquistar o que a gente está conquistando. E eles entendem isso. e tu e a Charlize, vocês falam para eles teu sonho e o planejamento que vocês têm. E essa parte do lado do diploma não cheguei a conversar ainda com eles. Então Isso é uma coisa minha. fala para eles. Isso é uma coisa minha. Fala para eles que tu vai Mas a questão ajudar eles. Pode ter certeza. vou fazer Pode ter exercício assim. certeza que eles vão se enxergar também. Vai criar uma sinergia. A questão Essa busca. Sim, não, eu vou fazer exercício. Vou fazer. É. Acho importante realmente. A gente fazia algumas coisas, sempre planejamento de casa, e a Pamela, quando morava com nós, nosso planejamento dos CPFs da casa, ela assinava junto. Pô, que legal. Assinava junto. Eu gostava sempre de fazer final de ano, assinava junto. Né? Então, o tempo que ela morava com nós. Então, desde Vai ter exercício. porque começa. E eu fico feliz porque ela continua fazendo hoje, né? O dela, as empresas também. Mas é legal isso, né? E é legal. Uma tua meta, um rumo, um objetivo, né? E é legal porque, cara, o Gustavo ainda é pequeno, assim. Mas mesmo sendo pequeno, Exato. ele vai entender. Claro. Eu Não, eu pequeno, isso eu vou fazer. Ele é pequeno no que eu vou Sim, conseguir também. exato. Uma coisa que isso aí a gente faz, assim, por algumas vezes, né? Porque tem vezes, por exemplo, eu vou a Porto Alegre, passo 2 dias e volto. Às vezes a gente vai separado, porque tem bastante. Sim, Às vezes, tem vezes que não dá para separar a gente, então a gente vai os dois e passa 1 ou 2 dias fora, depois volta, para funcionar. E a gente sempre acorda muito cedo, isso virou costume, né? De acordar cedo, então a gente, pelo menos, acorda em torno de 7, 7h30, vou trabalhar com dias. Ter este costume, agora minha filha está de manhã, então nem que eu não queira, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que levar em colégio. Mas, por muitas vezes lembrar eles, assim, sabe? Porque, pai, eu quero isso, eu quero aquilo, papai, e a gente, não é uma hora. No certo você vai ganhar, se tu merecer, tu vai ganhar. Enfim, ou no aniversário, enfim. Na data, pra também ensinar que não é assim, né? Querer ter. E daí a gente fala sempre assim, tu vê a hora que o pai acorda, né? Sim. Tu vê a hora que o pai chega em casa, não tem? Sim. Tu vê que tem vezes que nem almoça. Tudo isso é trabalho. Papai e mamãe estão saindo. Não ser exemplo. Estão saindo de casa para trabalhar, para a gente ter a caminha quentinha, para a gente ter no verão
o arzinho condicionado que vocês gostam para não suar. Desde as coisas mais simples, para ter um sofá bacana, um confortável, para gente ter uma comida gostosa na mesa todo dia. Então a gente tenta fazer com que eles também deem valor. É difícil, tá? Isso não é assim, não é só persistência, né? Tu sabe que não, muitas vezes não vai entrar na hora, mas se tu continuar falando, tu vai entrar na cabeça deles. Quando eles forem maiores, Eles estão sabendo, conforme eles vão. exato, mas Eles vão enxergar aquilo. fazer eles darem valor desde da coisa mais simples. Né? Então, que tudo isso não caiu, mas não caiu do céu. Sabe que eu fico, uma das coisas, eu tenho muita gratidão aos nossos filhos, o Matheus e a Pamela, né? Mas algo importante é quando eles falam assim, ó, nunca ouviram eu ou a Nádia reclamar do trabalho. Isso os meus vão ver também. Então, Em um momento. isso é gratificante, né? E aí, então, mas por causa do exemplo que a gente foi, né? Mesmo, então, agora, se alguém reclama, eles vão notar também, né? E tu sabe que essa questão de reclamar também é muito importante, porque eu tenho o exemplo dos meus pais, sabe? Porque, claro, a gente sabe que nenhum casal é perfeito. E há ruídos, há brigas, normal, isso é normal. Mas eu não lembro do meu pai e da minha mãe brigando na minha frente. E eu tenho várias lembranças deles entrando no quarto, fechando a porta e brigando dentro do quarto. Tu ouvia só as falas mais altas, assim, tu via que tava numa cena. Ver o respeito e o cuidado. É isso, então isso a gente tenta também em casa, claro. A gente não consegue, mas a gente tenta ser policial. Às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo, né? Mas a gente tenta também, porque, como a gente falou, exemplo, espelho. Então, não sei o café, quer café? E eu vou querer uma água ali, por favor. Não quer mais o café? Rapaz, Já, qual é o maior desafio na sua caminhada profissional da empresa e como você lidou com a situação? Nesses anos todos, teve um desafio grande, como é que tu lidou? eu acho que tem muitos desafios. Bom, eu acho que os desafios são constantes, né? Claro, em determinados desafios que eu digo uns maiores, outros menores, outros pequenos, mas desafios são diários. Mas se for citar os desafios, realmente é a sazonalidade dos negócios. Né? Então, e tudo, eu sempre digo que tem que ter um equilíbrio, né? O equilíbrio pessoal dentro de casa. Então, se tu não tem um equilíbrio, então, nem falei, aquela fase lá de 2011 a 2013 foi uma fase bem difícil. Céu. Foi uma fase que eu estava numa cidade nova. A outra empresa que a gente tinha, né, tinha se diluído. Obrigado, A minha avó morreu nesse meio tempo. O meu pai também parece que, não sei mesmo, enfim, tudo isso aí abateu muito o meu pai também. Então, meu pai faleceu também em 2014. Então, foi uma sucessão, por exemplo, de 2012 a 2014, 2015, aí, foi uma sucessão de bordoadas, sabe? E isso reflete nos negócios, porque tu se estabiliza. Então, foi uma fase muito difícil. E eu sempre tive a minha esposa do meu lado, que me ajudou muito. Isso eu reconheço e tenho gratidão por isso também, porque foi a que segurou ali, né? É importante. Assim, foi a CLT, né? Porque a CLT também é muito importante, né? E vamos lá, porque quer empreender, normalmente a gente passa pelo CLT e essa transição e essa fase da CLT também é muito importante. E eu digo, então era a CLT, era que o filho certo estava ali. Porque na coisa não dava certo, tinha mesmo que dava direito, não dava. Então ali foi que eu desafio, né? Tudo que aconteceu na minha vida. E eu brinco que às vezes eu caía assim, e olhava assim, que porra!
Cara, para, é difícil. Então, tipo assim, a empresa, ela não dizer que é bom. Bom, bom. Levanta. Pô, a avó, que era o nosso pilar, faleceu. Poxa, tá de novo. Levanta. Cara, o pai fica doente e o pai vai. Eu, meu Deus, o que é isso? Pá, sabe o que tá acontecendo, papá? Mas enfim, né? Mas quando tu tem fé, que a gente tem muita fé, a gente aprendeu a ter muita fé. E a gente diz assim, parei, isso aí também é uma provação. Vamos encarar como uma provação. Eu acho que a gente tem que passar. Porque se eu não passei ainda, tu me diz assim, não, tudo bem, pode ser não tão fundo do poço, e a gente esquece. Eu digo fundo do poço, tem um porão ainda, né? Vai mesmo. Mas, tipo, pra mim foi feito pelo fundo do poço ali, sabe? Mas tu tem que olhar pra cima e tu tem que enxergar a luz. E a fé é muito importante naquele momento e me determinou a dizer, não, isso aí é uma salvação. Isso é uma salvação. E dá força e vamos E dá força. E vamos lá, pronto. Porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá e quando eu chegar lá eu vou olhar pra trás e dizer, eu aprendi a dar cada vez mais valor para o assim. Então, tu tem que enxergar que quando tu começa a enxergar que isso aí também é obra de Deus e também faz parte da trajetória e que é uma aprovação para que daqui a pouco tu dê valor ou que daqui a pouco tu entenda o que não fazer lá na frente também. Então, tu começa a entender e acreditar nisso, bom, é a força que eu busquei naquele momento para nós subir e minha esposa o aprendizado, né? incentivando o aprendizado. Então ali é o que faz, que dá o que é aquele impulso para continuar seguindo. E daí eu olho para trás. Hoje eu olho para trás e disse, eu tinha que ter passado, Deus. Não. Eu tinha que ter passado. Se eu não passasse por aquilo, eu disse, faz. Né? Não, passei. Sabe? Top em frente. E daí, no ano subsequente, em 2015, todas as oportunidades começavam a aparecer e a gente começou a agarrar as oportunidades. Isso é outra coisa que eu sempre digo, assim, eu digo para os meus funcionários que nem o sonho é pequeno, sabe? E tem que estar. E outra, tem que ter peito. Às vezes vai me dar medo, será que eu vou conseguir? Fala assim, não tem como. Tem que isso vai te motivar mais ainda, porque daí surgiu a oportunidade de comprar um terreno de centro que apareceu, porque é divino, não tem como pagar. Cara, tô devendo, né? Tô devendo, mas a chave da CLT ela tem crédito. Vamos dar crédito da CLT. Não meter, cara. Não sabia como pagar. Eu só sei que eu consegui o crédito. E só sei que a prestação era alta. E nós vamos fazer. E nós se olhamos assim e fizemos. Eu nunca esqueço também de uma vez que eu achei esse time meter o peito e vamos ir, vamos conseguir. Daí quando tem, meu pai sempre diz assim que às vezes dívida é promessa. Questão de dívida é de prestação, né? Que às vezes a gente tem que adquirir a dívida para começar. Porque, né? Que na verdade, que um parcelamento de uma dívida é uma aquisição, né? É uma decisão. É uma aquisição. E é que lá também é a finalidade da dívida. E daí eu digo assim, pá, vamos lá e vamos encarar juntos e se abraçamos e fomos, né? E daí, por exemplo, depois começamos a construir, graças a Deus, o prédio, né? A corredora, a casa. E eu achei eles olhavam assim, uma vez a gente sentou assim do lado da rua, assim, a casa sendo construída. E a gente olhou, sentava assim, sentou os dois assim no chimarrão, a gente sempre passava na obra assim. E olhava, e a gente olhou assim, e os dois choramos juntos. Diz assim, há um ano atrás, se eu passasse aqui, eu ia dizer, nossa, não sei se eu ia conseguir fazer isso. E a gente foi lá e a conquista. Então, tem que ter coragem, sabe? E determinação. Se tu tiver coragem e determinação, tu vai conseguir, cara. Vamos em frente, Vamos em frente. Isso aí é uma liderança, uma questão que... que tu acredita que o líder deve ter ou ser? Eu acho que, primeiro, o exemplo. Concordo. Porque uma coisa que... vamos lá. Na trajetória a gente aprende muito. Então, vamos lá, eu novinho lá, tá seu pai. Então, às vezes eu estava na corretora e, né,
não demonstrar um esforço, pá, pá, pá. Então, daqui a pouco, o meu pensamento naquele momento não era assim, ó. Então, tudo bem, tava dando, tava dando. Tá médio, né? E quando Tu não era exemplo, mas teu pai é. meu pai era, né? Mas ele não era exemplo, meu pai era exemplo. Então, a questão de que eu acho também muito importante de ser o exemplo e pelo menos se esforçar para que tu seja admirado por eles. E acho que esse também é um esforço e é uma preocupação que a gente tem. E, enfim, né, o que a gente busca é também conseguir ser admirado pelos teus funcionários. Porque quando tu traz admiração, tu traz um exemplo positivo e faz com que eles também cresçam. E eu sempre digo pro meu pessoal que eu sou muito grato a eles. Eu acho que eu sempre digo, gente, a gente vai crescer e vai crescer junto. Então, quando tu consegue ter uma equipe que vibra junto, independente, porque todo mundo é comissãozinha SBD, independente, eu sou da corretora, enfim, mas todo negócio novo fechado a gente vibra junto, Jorge. E Eu acho e bate sino, porque isso é importante, essa tem um energia. sino instalado. Eu tenho sido instalado Aqui. todo negócio fechado, Todo negócio fechado pode ser. novo, batido o sino. Isso dá uma energia muito. Nós temos um sino aqui no Sidertidos, Matriz, e sempre que atingimos a meta do dia, a gente bate o sino. O gerente, pô, aí fica. No momento que visualiza, claro, não é todos os dias, que bom se fosse que bate o Sim, sino. né? Mas seguidamente. E aí a gente nota uma energia que o pessoal comemora, né? Cara, isso é fantástico. Pode ser uma energia muito legal. Porque assim, o que acontece no Batalha Seguros, a gente tem tipo de carteira, são os clientes fidelizados que a gente vem renovando ao longo dos anos. Só que para crescer, um ramo de automóvel, para crescer, tu tem que todo mês ter clientes novos. E aqueles clientes novos lutar para que eles se fidelizem. Porque a carteira vai aumentando, né? Isso. Então, a meta, além de atender bem e fidelizar bem o cliente que já está conosco, também é buscar clientes novos. Então, graças a Deus, a gente está esse ano estamos batendo todas as metas, mas então cada cliente novo é lembrado de mim, né? Então, hoje, por exemplo, dizer, né, que eu fico muito feliz com a equipe. Eu tinha saído de um cliente, tudo, né? Com proteção, e abri a porta da corretora e a primeira coisa que abriu a porta, eu vi lá o viagem no fundo. Sabe, o telefone aqui. E eu veio, mas eu louco, tu tá patrocínio, e todo mundo falou, cara, essa energia é contagiante. é contagiante. Então é isso que a gente precisa ter. E é um desafio tu manter, né, Jorge? Porque uma coisa é dizer assim, vou lá, hoje o dia foi bom, outro dia não. E isso também é do ser humano, e a gente também conversa com o pessoal, e seu diálogo é muito bom. E a gente sabe que tem dias que nem todo mundo vai estar bem todo dia. Né? Mas Vai ter dia que tu baixa energia e tudo. O importante é, não pode ser todos. Todo mundo se dá o direito de contar bem no dia. E qual é a missão dos outros quando tu enxerga que tu não tá bem no dia? Então, vamos levantar aí. vamos levantar, dar um apoio. Daí isso é sinônimo de equipe. Então, se aquela pessoa não tá bem, primeiro vamos julgar. Isso é uma coisa que a gente aprende também com ela. Não julgar de imediato. Daqui a pouco tu vai julgar, vai chegar uma compra. Vamos entender um pouco mais. Ou não ter mais preço, né? Mas tentar entender. Mas só chegar e dar um bom dia, que Exato. aqui, Então, nosso papel é levantar. Então, é muito difícil tu chegar na constância disso. Mas o esforço é para que se torne constante sempre, né? Claro, vai ter dias que vão estar um pouquinho gravados, um dia chovendo, nublado, né? E até o dia não ajuda. Mas ter isso aí. É ter todo mundo com objetivos e pronto para estudar. Muito legal. Algo importante, assim, para o CNPJ é o CPF, né? Sim. O que toca todo CNPJ é o CPF. Como tu divide teu tempo entre trabalho, família, saúde e lazer? Bem que a divisão, trabalho, saúde. O trabalho é chegar, né?
Ah, com certeza. Não tem, a fatia sempre vai ser maior do trabalho, não tem, né? Principalmente empresários É. que têm o seu norte bem estabelecido, né? E no auge tem trabalho, na austeridade, enfim, para isso. Mas a gente tem consciência que a família é o principal, né? Então, família tem que ser muito cuidado, então às vezes a gente não consegue, todo mundo falha, enfim, né? Mas é se esforçar para que a gente consiga atender a família. Trabalho é parte, família, né? Tentar ter o mínimo de tempo de qualidade. Não é fácil. E se pega muitas vezes eu e a Charlize cansado, então 6h, 7 horas, 8 horas em casa. A gente senta no sofá e é aquela Maria, né? A gente pega e rola no Instagram. E o Gustavo pulando, gritando na vala. E não viu o tempo passar. Não, não. E daí só rindo. E eu, para, pessoal, para, pessoal. Ou a Ivana no quarto, ou a Ivana vem e fica na volta, daqui a pouco sai. E daí a gente espera no shopping e peraí. Ele só quer atenção. E claro, é difícil, mas também é tentar tentar que isso se torne também a atenção à família, enfim, não só a atenção do provento, mas também a atenção a questão da atenção mesmo, isso próprio, sim, né? De dar tempo a eles também. E o lazer, eu acho que também é fundamental. Eu acho que tem que ter o lazer. Eu acho que o lazer é o momento de desligar. A gente, claro, muitas vezes a gente não consegue desligar, né, Jorge? Mas pelo menos tentar. Eu sempre digo, pelo menos uma semana do ano, vamos tentar ir para mais longe. Porque parece que mais longe tu tá conseguindo se desligar mais. Uma noite ali, não desce, alguma coisa assim, né? Pegar um avião. Entendeu? Ó, parece que é mecanismo. O avião subiu, ficou. Então, tentar também fazer isso. Descansar. Mais descansada, né? Enfim, relaxar e também usufruir da melhor forma possível, né? O resultado de tudo isso. Enfim, é isso. E o lazer também é reunir pessoas, tá? Também lado que a gente ama. E a saúde? E a saúde é uma preocupação Saúde, academia, constante. para fortalecer o CPM. E tu sabe, Jorge, dessa questão da saúde, aquilo que a gente sabe, né? Tu é um cara que entrega exemplo em teoria muito, muito constantemente. O esforço Exemplo, teoria, principalmente exemplo, né? Então, a gente tenta, né? A gente tenta, mas muitas vezes a gente não enfim, acaba relaxando essa questão da saúde, colocando desculpas, né? Muito trabalho. Nossa, eu tô mais então, eu me esforço, sim, para tentar. Mas falando em saúde, alimentação, nós estamos juntos no momento do desafio, né? Sim. Daqui uns dias mais vai voar. Hoje é dia 22 de maio. 22 de maio. Eu, tu e a Nádia, minha esposa, estamos fazendo 21 dias de alimentação carnívora. Hoje é o dia 11, né? Isso aí. Falta 10 dias. Eu já tô conseguindo. Não. Eu tô firme mesmo. Tá no jejum ainda hoje, né? Hoje, agora faz 24 horas assim. E o Tauan, o desafio quantos dias, Tauan? Sem açúcar? 4 dias. Vai fazer 21? Vamos fazer. Eu vou te passar uma planilha amanhã, hein? E eu falava antes do podcast anterior com o Otávio, onde eu fiz sugeri para nós fazer uma caminhada junto. Estou te convidando também já, né? Eu, tu e o Otávio Moraes, que nós vamos postar na rede social. Vou marcar para semana que vem, um dia que as nossas agendas, nós caminhar meia hora agora de segunda, para o Tauan também. Então, vamos fazer uma caminhada para simular no início de uma atividade física com o Otávio, porque descompromisso eu vou. Não, eu topo muito. E tu sabe que essa questão da vamos lá, voltando lá pro ponto fraco. Eu posso dizer que às vezes nesse sentido eu sou relaxado. E eu digo por que disso? Porque eu sei que eu consigo. Eu já provei muitas vezes que eu consigo. Vamos lá, fiz 24 horas.
Eu consigo, cara. Não, Tô aqui, então, tu tá junto agora nos 21 dias, eu tô te admirando, porque lá no início eu te convidei, Nádia, vamos fazer, vamos, já vamos fazer, tu disse, vamos. Eu, eu pensei, eu já provei algumas vezes ter um trabalho na internet, eu sei disso, eu sei. Mas eu começar e pular começa e depois já. Ué, já vai tomar Coca-Cola. Tomando Coca-Cola, uma moeda pra trás depois. Não, mas agora é isso, eu tô conseguindo, Mas a questão é assim, eu sei que eu consigo, cara, porque eu já fiz. E às vezes é questão de relaxar mesmo, entendeu? Verdade. Porque, pá, eu ando doce, velho. Eu ando fora. não, mas é bom, E agora tem outro, né? quem é que não gosta? A gente só come chocolate em casa, porque é tudo das crianças. Mas então, sim, eu sei que eu consigo, e graças a Deus ainda tenho um metabolismo muito bom. Não sei se daqui a pouco eu tenho ainda, mas tipo assim, eu tô nisso aí, tô no regime de 24 horas, então, tipo, já perdi quase 5 quilos. E eu que é fácil, porque meu metabolismo ainda tá muito bom pra isso. Mas eu tô relaxando mesmo, tá bom? E nessa vez tudo certo. Não, então a questão eu sei que eu consigo. Tá, então vamos registrar essa caminhada, vamos convidar o Otávio Moraes, uma agenda. Pra onde der, não é? Não, então, Nosso dia, pode ser? Pode ser. não, tá pra frente, eu vou tentar isso. Ah, tu já falou bastante, gente. Isso. Que representa pra ti até palavra pai e mãe, tu já falou bastante, que é amor, eu te admiro por isso já. É Tu base. falou a consideração, a base, que É tem base, na família, alicerce. e é tudo, né? Eu tenho minha mãe, a Adélia Scheidauer, né? Agora em julho faz 96 anos. Gratidão, mora com nós, nossa casa. E é uma pessoa querida, né? Privilégio, amor. Tem ela já. Nos ajudou na loja lá, quando em 90, quando abrimos a loja, ela fazia uns meses o cafezinho. Nós, quando abrimos a Centro de Artistas, era uma peça 6x7, 42 metros quadrados. Ela trazia o cafezinho, a gente buscava, né, na casa para servir o cafezinho. O cafezinho nos acompanha, tá, por todo o período da loja, sempre café. E a minha mãe fazia no início, né? E tu sabe que a gente fala, tipo, comentou e falou do exemplo, né? E a minha mãe também sempre foi um grande exemplo também. É uma querida. Porque minha mãe trabalhou com muito jovem. E incansavelmente. Eu digo, realmente é um trabalho incansável. Minha mãe não cansava. Eu não vi minha mãe cansada. O meu pai era um mega vendedor. E buscava sempre tudo e me ensinou muito. E hoje eu sou um vendedor porque aprendi com o melhor, né? E a minha mãe era trabalho, trabalho, trabalho. Cara, minha mãe saía às 7 horas de casa todos os dias. Sabe, levou de empresa, né? Com quase 180 funcionários. Puxa, 180. E é desse ano que eu trabalho, ele fazia. E a minha mãe não mediu esforços para nos prover tudo que a gente precisou, principalmente amor. Então, ela fazia de tudo. Ela deixava de ter para ela para entregar pra gente, sabe? Então, minha mãe cara, se eu levo, e meu objetivo, meu e da Chaves, é que a gente consiga, porque os pais da Chaves também são um exemplo. São, já era negra, são. Então, o nosso objetivo é, pelo menos, tentar perpetuar isso. Eu Vamos já tentar passar, né? Eu já era Nolidata, CNPJ, mais de 30 anos também. Sim. E gente boa, história linda, né? E mais adiante conversar também. Com certeza. Boa, gente séria, que a gente admira, né? Já, e a dona Neiva, Isso aí. Nolidata, né? Claro. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aí. E que lição, que dica tu deixaria para as pessoas que estão assistindo, que querem empreender? Falando para a câmera ali, o que tu... Uma dica ou complementar alguma coisa que a gente... Eu acho que acho que é um resumo de tudo que a gente falou, né? De que ter a certeza que primeiro não é fácil,
Primeiro que eu acho que persistência é um dos pontos muito fortes para isso. A gente é traçar realmente o objetivo e, e como eu falo com os funcionários às vezes também, e com as pessoas que a gente ama e conhece, acaba conhecendo, tendo uma afeição muito rápida, é dizer que nenhum sonho é pequeno, né, Jorge? Nada é pequeno. Nada é nunca, nada não existe nada que a gente não possa alcançar. Né? Então, se a gente sonha E acredite. e acredita no teu sonho, né? Não pensa assim, que legal, o cara tá lá, não, com metade daquilo já tá bom pra mim. Não. Se tu admira, se tu enxerga e tu acha que aquilo lá é o que tu precisa pra tua vida, cara, pegando como exemplo, vai. Acredita que tu vai buscar. Então, isso vai ser longo ou não vai ser longo? Não tem. Não pensa nisso. Pensa que eu vou chegar. E esse é o objetivo. E é esse o nosso objetivo do podcast, né? Que hoje, às vezes, a gente olha uma empresa no porte médio, ou grande, enfim, mas já teve uma caminhada de 20 anos, 25, Sim. 30, 15. E o que passou até chegar ali? Isso Foi gente que acreditou lá no início. Lógico, iniciou pequeno. A maior parte que eu conheço que inicia pequeno. E não desiste no primeiro tom. E não desiste. Não desiste. Não de nada, eu tô lá, e agora não vou conseguir. Não. Vai, cara. Vai. Vamos se agarrar, vamos subir, vamos baixar uma corda, vamos puxar o degrau, primeiro pra subir, vamos voltar tudo, mas vamos lá. Eu acho que isso também Show, Jade Almeida, redes sociais, @Almeida Filho Seguros, Centerditas, Centeraço, Clipe Livraria Center, @Agência Fã. Nos siga, comente, compartilhe, curta nossos. Comente, enfim, né, para a gente expandir essa ideia, esse projeto. Forte abraço a todos que estão nos assistindo. Isso aí, gratidão pelo tempo aí, nesse troca de ideia, tá? Sucesso sempre. Obrigado. Nossa. Obrigado.